nós vamos rezar com a segunda leitura que a Santa Liturgia nos traz para o dia de hoje, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 20 e 21, e depois o capítulo 6, versículos 1 e 2. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Meus amados irmãos, a quaresma da igreja é um período de 40 dias em preparação espiritual para a Páscoa, que se inicia no dia de hoje, essa preparação, e vai até antes da missa da ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Então nós temos esse tempo de oração que é marcado por 3 pilares, que é muito importante nós entendermos isso. É marcado por esses 3 pilares: a oração, o jejum e a esmola. A oração, o jejum, a caridade. A oração porque é um tempo espiritual, é um tempo de intensificar a busca pela vida de oração, pelas práticas de piedade que nós temos, a vivência da palavra de Deus na Santa Missa, a oração do Santo Terço, a via sacra, intensificar. Também é o tempo do jejum, principalmente esse tempo, um tempo de pedirmos a Deus a virtude da moderação em tudo na nossa vida. Porque às vezes não adianta a gente fazer um jejum de um alimento e não ter moderação em outra área da nossa vida. Então vale lembrarmos que é importante esse exercício da moderação em tudo na nossa vida. E a mortificação que Deus, que o Espírito Santo vai inspirar no nosso coração. Só que quando nós chegamos na parte da caridade, na parte da esmola, esse gesto concreto com o próximo, nós precisamos fazer uma pequena recordação. Se eu faço o jejum de um determinado alimento, eu preciso de alguma forma, aquele alimento, aquele jejum que eu estou fazendo, praticar a caridade e dar a esmola de acordo com a penitência que eu estou fazendo com aquilo que eu estou subtraindo desses 40 dias de penitência. É importante fazer essa ressalva, porque o objetivo desse tempo favorável, como nós lemos na leitura de 2 Coríntios, é a revisão da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa mudança interior, da conversão. Por isso também é importante lembrar o tempo do silêncio e o tempo da escuta. É um tempo favorável. São Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo.
E se nós somos embaixadores de Cristo, nós não falamos em nosso nome, nós falamos no nome dele, de Cristo, nosso Rei, nosso Senhor. Deus, ele escolheu, usar a voz humana para fazer o seu convite. E neste tempo favorável, é um convite que vai nos exortando. Neste tempo favorável, o convite é a reconciliação com Deus. Porque, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, esta já é uma realidade. É só nós praticarmos, é só nós colocarmos em ação na nossa vida, através do nosso modo de viver, através daquilo que nós somos, através daquilo que nós fazemos. Nós precisamos andar como aquele que já vive e já recebeu de Deus a reconciliação. O texto bíblico é claro, nós recebemos a justiça de Deus, porque aquele que não tinha pecado nenhum, Jesus Cristo, o Santo dos Santos, nosso Senhor, ele tornou-se pecado por nós. Tornou-se pecado por nós. E diante desta realidade, meus amados, nós somos chamados à responsabilidade. A responsabilidade de cooperar com Ele, cooperar com Cristo, cooperar com o Senhor, cooperar com toda a ação do que o Espírito Santo dele realiza em nós. São Paulo, ele adverte que é possível ouvir a mensagem do Senhor, como nós ouvimos nesta leitura, e deixar que esta leitura, pelo poder da graça, permita transformar a nossa vida. É possível. E a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, precisa gerar fruto, precisa produzir frutos na nossa vida, em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, precisa estar permeada pelo poder desta palavra que cura, que liberta e que transforma. Mas, meus amados irmãos, essa graça exige de nós uma resposta de fé e de mudança. Uma resposta de fé e de mudança com atitudes concretas, de reconhecer que nós, muitas vezes, as nossas escolhas nos levam para longe de Jesus. Então, as atitudes concretas, tempo de buscar essa renovação interior e de identificar em nós aquelas atitudes que nos levam para longe do Senhor. E tomar uma decisão, porque conversão ela não é sentimento. Não é eu querer, eu sentir que eu quero me converter. Não, é decisão. Decisão de voltar para o Senhor, estar com o Senhor e permitir que Ele transforme a nossa vida. Olha, eu preciso, Senhor. É melhor nós termos a coragem de fazer esse enfrentamento olhando para dentro de nós, porque geralmente a gente quer escapar. Não tem como escapar dessa verdade diante de Deus e do medo muitas vezes de olhar para dentro de nós e ver, meus amados irmãos, é esse tempo favorável. A janela da oportunidade do céu está aberta para mim, está aberta para você aí onde você está. Você que talvez esteja aí escondido dentro da sua própria casa, tem tempo que não vai à igreja, não vai à Santa Missa, não participa mais de grupo de oração. Talvez tinha um apostolado, um serviço aí na paróquia, e esfriou e deixou de fazer. Olha, é o tempo favorável,
e a janela da oportunidade do céu está aberta. É importante nós entendermos que isso é para hoje, não é para amanhã, não é para começar amanhã, é o hoje. Não se deve adiar a nossa reconciliação com Deus. O hoje é o momento estratégico para o arrependimento. É hoje que eu preciso me arrepender. É hoje que eu preciso me reconciliar com Deus. E muitas vezes a reconciliação é comigo mesma. Com as minhas feridas que eu cultivo, com os pecados que eu não me arrependo e não me confesso. Aí eu vou me confundindo e vou jogando isso em Deus. Eu preciso ter essa coragem. É hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Repete comigo: hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia estratégico. Hoje é o dia estratégico do arrependimento. Do arrependimento. Porque eu não posso adiar. Porque eu não posso adiar o hoje. O hoje. É agora. É agora. O tempo favorável. O tempo favorável. A oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus. Porque as portas da janela da graça estão abertas. Porque as portas e as janelas da graça estão abertas. Espírito de Deus, vem gerar em nós o sincero arrependimento. Ó Espírito de Deus, nós clamamos, nós pedimos, nós te suplicamos, tu que és o santificador, visita-nos nesta hora, todos nós de perto, de longe, você que está aqui no Rincão, você que ouve pela rádio, que está ouvindo pela internet, pela televisão, peça agora, meu irmão, minha irmã, o divino Espírito Santo sobre você, o santificador das nossas almas. É Ele que vai gerando em nós um sincero arrependimento das nossas culpas, das nossas faltas. É para hoje que eu quero te pedir, Espírito de Deus, vem esquadrinhar a minha alma, a minha vida. Vem, Espírito, profundamente tocando o meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, também em tudo aquilo que eu sou, o que eu sou como mulher, o que eu sou, Espírito Santo de Deus, como esposa, como mãe, como avó. Espírito Santo de Deus, o que eu sou como missionária da comunidade Canção Nova, aquilo, Espírito Santo, que eu faço no meu trabalho no clube da evangelização, no apostolado, Espírito Santo, do grupo de oração, nas missões que eu vou os finais de semana, em tudo aquilo, Espírito Santo, que eu realizo como trabalho e como missão, tudo aquilo, Senhor, que é negligência minha, que gera pecado, tudo aquilo, Espírito Santo, que eu não correspondi, que eu não dei os 100%, que eu deixei a desejar, Espírito Santo, gera no meu coração, que caia por terra, Espírito Santo, todas as atitudes de indiferença. Quando eu fui indiferente, Espírito Santo de Deus, e a indiferença, ela é um perigo, meu amado irmão, minha amada irmã, a indiferença, ela é um perigo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos renunciar à indiferença que muitas vezes nos toma e somos indiferentes. Eu me arrependo, Espírito Santo de Deus, de todas as vezes que fui indiferente. Gera em mim, Espírito Santo, arrependimento. E vai rezando, vai pedindo, irmão, vai pedindo, irmã, essa graça de Deus. Me vinha ao coração muito forte de nós também olharmos para as realidades de pecado na nossa vida, ligada à soberba, ao orgulho, ao desejo de poder. Pecados ocultos que não estão à vista dos outros, mas que são pecados que nos precipitam a pecados ainda maiores. Sim, Senhor, que o Senhor venha também sondar os nossos corações, nos dar a graça dessa renovação.
Porque neste tempo favorável, nós te pedimos, vem Senhor e nos renova. Dai-nos um coração semelhante ao teu coração. Um coração que saiba amar de verdade, um coração manso, um coração humilde, um coração obediente ao Senhor. Um coração que se curva na tua presença. Vem Espírito Santo de Deus e nos renova. Porque nós desejamos que tudo o que está dentro do nosso coração, que não está de acordo com a tua vontade, seja mudado, Senhor. Sim, Espírito de Deus, de todas as vezes que nós duvidamos, Espírito Santo de Deus, nós duvidamos do amor de Deus a nosso respeito, nós duvidamos de toda a misericórdia de Deus em nosso favor. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora trazer na nossa realidade a nossa verdade, Espírito Santo. Quantas vezes, Espírito Santo, sim, quantas vezes, não resista. Nós sabemos que a palavra orgulho, soberba, ela pesa, mas ela pesa e ela acontece na nossa vida. É melhor nós aceitarmos para doer menos, mas vamos nos penitenciar. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos. Vem, 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 Deus Pai, rico em misericórdia, vem em nosso auxílio para gerar em nós todas as vezes que nós fomos soberbos e orgulhosos, nas pequenas coisas, naquelas coisas que aparentemente parecem insignificantes, nós fomos soberbos. Tende piedade de nós. Tende misericórdia de nós. E o Senhor está me dando a imagem de uma pessoa que desejou muito comer um determinado alimento e tinha pouco. Foi, sabe, essas brigas de irmão, de família dentro de casa. E um irmão cedeu o alimento, mas a raiva de quem estava com vontade de comer mais foi tão grande que quando recebeu o prato, lançou fora, jogou fora. E você, meu irmão, minha irmã, que viveu essa realidade, saiba que Deus está gerando no teu coração um grande arrependimento nesta hora, desta atitude, quando você ouviu falar do nome soberba. Obrigada, Espírito Santo, porque gerou no coração desse irmão que está sendo tocado agora o arrependimento, quando foi soberbo numa coisa que parece que foi simples, mas que ofendeu profundamente o coração de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, continua agindo. Espírito Santo, nós queremos mais, nós desejamos mais. Então vamos cantar isso, pedir que o Espírito Santo de Deus renove o nosso coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. O Senhor está tocando uma pessoa que hesitou em cantar esse pedaço. Precisa mais de ti. O orgulhoso, o presunçoso, o soberbo, ele acha que ele não precisa de ninguém, nem de Deus. E Deus hoje está colocando no seu coração um arrependimento profundo por pensar desta forma, por desejar nem mesmo precisar de Deus. Mas nessa casca que você foi adquirindo, atrás dessa casca existe um coração que precisa sim mais de Deus. Precisa desse resgate de Deus. Precisa dessa aproximação do Senhor. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos dá esta graça de voltar para o Senhor. Talvez você tenha um cargo muito alto. Talvez você é um chefe de uma grande empresa e você acha que você não precisa de ninguém. Que o dinheiro, que o poder preenche o seu coração. Mas quem de fato preenche o nosso coração é Deus. Amém. E a chave para que Deus entre no seu coração é você desejar precisar do Senhor. Louvado seja. Diga isso para você mesmo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso do Teu amor manifestado no meu coração. Eu preciso, Jesus, da Tua presença na minha história. Eu preciso, Senhor, do Teu amor. Por isso, Jesus, liberta-nos. Liberta-nos de tudo aquilo que nos distancia de Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus.